Então nasceu Ismael, o Ismael. E aí eles disseram, bom, agora a minha descendência está garantida. É agora que eu vou continuar com a minha descendência através de Ismael. Mas Deus disse, não, não é Ismael. É o filho que eu vou dar. É eu que vou fazer o milagre, não é você. Bom, Ismael cresceu. A Bíblia diz que quando Abraão tinha 86 anos, é que nasceu Ismael. Quando Abraão tinha 100 anos, 14 anos depois, nasceu Isaque. Abraão com 100 anos, Sara já não podia mais ter filhos, mas Deus operou um milagre no útero de Sara, e ela teve o filho da promessa, que é o Isaque. Agora, o Isaque, ele está com mais ou menos 3 anos de idade, que era a idade do desmame. Imagina, a criança mamava até os 3 anos de idade, né? Era, né? E agora você vai ler, então, comigo aqui, nós vamos ler Gênesis 21, que fala justamente isso. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse, Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaque. Aqui surgiu então um conflito. Os meios-irmãos. Né? Agora, no desmame de Isaque, Abraão faz uma grande festa, família toda reunida, muita música, muita comida, muita festa, muita alegria, mas os olhos de Sara estão em cima do filho querido, do Isaque, vigiando o Isaque. E percebe que Ismael, que agora já está com 14 anos, mais ou menos, ou mais, porque se Isaque tivesse aqui por volta de 3 anos, então Ismael teria por volta de 16, 17 anos. Então esse jovem agora começa a zombar do Isaque, começa a ridicularizar o irmão, ou o meio-irmão, na festa. E Sara não gostou. Sara tomou as dores do filho, chegou para Abraão e disse, olha, dá um jeito. Eu não quero que esse menino e essa escrava fiquem aqui em casa para serem herdeiros junto com meu filho. A Sara estava preocupada com a herança do Isaque. Aquilo doeu no coração de Abraão, porque era filho dele. Não era dela, mas era dele. E a ideia do filho foi dela. Ela que disse lá atrás, pode ficar com a minha escrava. Agora, verso 11, isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse, é interessante você observar isso, Deus lhe disse, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir,
porque será por meio de Isaque que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Olha que coisa interessante. Deus referendou a opinião de Sara. Abraão ficou com o coração doído, dolorido de um pai. Mas Deus disse: Abraão, ouve o que a tua esposa está falando. Deixa o menino ir. Deixa a escrava ir. Porque o filho da promessa, o filho da bênção, por onde a minha bênção vai passar, é por Isaque, não é Ismael. É o filho da promessa. E Deus disse mais. Ele disse: deixa que eu vou cuidar do menino. Ainda que ele seja filho de uma escrava, eu vou cuidar dele. Sabe por quê? Porque ele é teu filho, Abraão. Ele é da tua descendência. Eu queria chamar a sua atenção para um texto de 1 Coríntios 7,14. Marca aí o verso 21, depois a gente vai voltar para o verso 21 de Gênesis. Mas, no texto de 1 Coríntios 7,14, Paulo está falando sobre o casamento. A instrução de Paulo é sobre o casamento cristão. E ele está dizendo o seguinte: provavelmente ele recebeu uma carta com muitas perguntas da igreja de Corinto, que escreveram para ele várias perguntas. E ele responde essas perguntas na carta de 1 Coríntios. Então aqui ele diz assim, 1 Coríntios 7,1 diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, veja que ele está falando o quê? Sobre os assuntos que vocês escreveram. Ele está respondendo. Então ele está dizendo o seguinte, basicamente: Pastor Paulo, o que acontece? Eu sou casada, eu sou cristã, mas o meu esposo não é cristão. Seria melhor eu me separar do meu esposo que não é cristão e casar com um cristão? Aí Paulo diz assim: não. Fique casada. Se ele não quer sair do casamento, você pode ficar casada com ele, não tem problema. Alguém diz: mas a minha mulher não é cristã. O que eu faço, Paulo? Fica com a sua mulher que não é cristã. Ele está dizendo o seguinte: se o marido, que não é crente, quando fica sabendo que a esposa se converteu, ele diz: ou você fica comigo, ou você fica com a sua fé e com a sua religião, senão eu vou embora. Paulo diz assim: deixa ele ir embora. Entre Jesus e o seu marido, fica com Jesus. Basicamente isso que ele está dizendo. Olha só o que ele diz. Mas vamos ler, então, 1 Coríntios 7, verso 14. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher, e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Veja que interessante. Paulo está dizendo o seguinte: se você é crente, se você segue a Deus, se você confia em Deus, se você é temente a Deus, você mulher que é temente a Deus, por causa da sua aliança com Deus, por causa do seu compromisso com Deus, por causa de que você é uma pessoa que segue a Deus, Deus santifica o seu lar, o seu marido e os seus filhos. Deus abençoa o seu filho, Deus abençoa o seu marido, Deus abençoa a sua casa, por causa de você que está ligada com ele. Se o marido, Paulo diz a mesma coisa, se o marido descrente é santificado, então Paulo está dizendo assim: os seus filhos também serão abençoados,
também serão santificados, também serão alcançados pela graça, pela bondade de Deus, pela proteção de Deus, pelo auxílio de Deus, porque você, mãe, confia em Deus. E a sua confiança, a sua aliança, está abençoando a sua família. É isso que Deus está dizendo no capítulo 21 para Abraão. Abraão, eu vou abençoar o Ismael, porque ele é da sua descendência. Mas a bênção do Messias vem por Isaque. Agora, continuando a leitura. Na manhã seguinte, verso 14, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia d'água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com um menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Olha o drama dessa mãe. Ela sai da casa de Abraão com uma vasilha de couro nas costas, com mais ou menos 12 a 15 litros de água. Ela tinha que levar isso nas costas, porque era pesado. Ela pegou uma porção de pães, pegou um menino e saíram. E começaram a andar pelo deserto. Até que a água acabou. E agora essa mãe não sabe mais para onde vai, não sabe mais aonde que vai chegar, não tem mais nenhuma perspectiva, não tem cidade por perto, não tem socorro por perto, não tem nada, é um deserto. A única coisa que ela encontra é um arbusto, que tem um pouquinho de sombra, e ela bota o filho ali e diz, fica aí. E ela se afastou porque ela não queria ver o filho morrer. E eu fiquei pensando nessa angústia dessa mãe. Eu, como pai, já me senti, muitas vezes, impotente. Sabe aquela situação da vida que você olha para um lado, olha para o outro, olha para lá, olha para cá, vai para lá, vem para cá e você não consegue obter saída? Você parece que as coisas não mudam, que as coisas não acontecem, que nada está certo. Ficar no deserto, é interessante isso, né? Porque a Bíblia fala muito de deserto. E uma das passagens mais interessantes é que Jesus ficou no deserto, 40 dias e 40 noites orando. O deserto é um lugar de solidão. O deserto é um lugar em que parece que Deus está longe. Parece que Deus está ausente. O deserto é um lugar onde você não tem muita perspectiva de nada. Deserto é um lugar em que você tem que ter um encontro com Deus, porque senão você não tem jeito. O deserto é aquele momento que você passa na sua vida que diz, Deus, se o Senhor não agir, se o Senhor não fizer alguma coisa, está tudo perdido. E essa mulher está vivendo esse drama. Mãe, que ama o filho, que quer o bem do filho, que quer proteger, que quer abraçar, que quer acolher, que quer caminhar junto, que quer ver o filho crescer, que quer ver o filho ser alguém na vida, que quer ver o filho prosperar, mas naquele momento, a única coisa que ela tem é um deserto. Não tem mais nada. Ela não tem mais perspectiva nenhuma. E ela senta e chora. Porque a única coisa que ela podia fazer era chorar. E o texto diz, no verso 17, que Deus ouviu o choro do menino. Interessante. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse,
O que a aflige, Agar? Acho interessante essas perguntas. Jesus chega para um cego e diz, o que você quer? Ele chega para o paralítico e diz, o que você quer que eu te faça? Parece óbvio, mas pode ser que não. A gente tem que dizer. E aí, nesse momento desesperador, em que ela está chorando, e um menino lá no arbusto também está chorando. Nesse momento, Deus ouviu, mas ouviu o choro do menino, porque o menino era filho de Abraão, porque o menino era da descendência de gente abençoada. Às vezes, meu irmão, você não tem o que fazer, mas eu peço para você entender o seguinte: Deus ouve o gemido do seu filho. Você, às vezes, não está percebendo, mas Deus ouve. Deus ouve quando o seu filho, numa situação difícil, numa situação angustiosa, que às vezes o pai e a mãe nem sabem que ele está vivendo, mas o Espírito de Deus que sonda os corações, conhece as necessidades. E diz, lá está o filho da minha serva. Lá está o filho do meu servo. E ele está gemendo, ele está chorando. Deixa eu ver o que ele precisa. E olha, que o anjo diz, o que te aflige? O que te incomoda? Por que você está com medo? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar lá onde você o deixou. Lá naquele cantinho. Lá debaixo daquele arbusto. Lá onde você deixou o seu filho. Pois é, Deus ouviu. Deus estava vendo. Deus estava acompanhando todo o drama dessa mãe. E aí no verso 18 ele diz, levante o menino. Levante o menino. Depois que ela escuta a promessa de Deus, depois que ela escuta a palavra de Deus, depois que Deus vem a ela e diz, não temas, Deus lhe diz, agora vai e levanta o menino. Acho bonito isso. A mãe que ouve Deus tem essa capacidade de levantar. O filho pode estar prostrado, o filho pode estar desanimado, o filho pode estar vivendo um momento difícil e Deus está dizendo assim, vai lá, pega ele pela mão, levanta ele. Lidere o seu filho, lidere. Vá lá, coloque ele de pé, coloque ele de novo no caminho. Levante o menino, tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Olha, Agar, levanta. Não precisa mais ficar chorando. Não precisa ficar prostrado onde você está. Levanta. Vai lá, pega o menino, segura ele pela mão e diga para ele, você vai ser uma grande pessoa. Você vai ser uma grande pessoa. Então, e aqui eu quero parar um pouquinho. Verso 19. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu uma fonte. Olha, ela estava no deserto. Ela estava prestes a morrer de sede. O menino estava chorando porque não tinha água. Estava tudo perdido. Mas quando Deus aparece para ela, a Bíblia diz que os olhos dela se abriram e ela enxergou uma fonte. Lá, pertinho dela. Tem uma fonte aí, Agar, você não está vendo. Porque os seus olhos não estão abertos. E aí, Agar foi lá, foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Você, mãe, eu estou dizendo mãe por causa do Dia das Mães, mas você, pai, tio, tia, avó, amigo, você já teve os olhos abertos para enxergar a fonte?
às vezes a gente passa por momentos na vida difíceis. E a gente precisa ter a capacidade que Deus nos dá para olhar para a fonte. E quem que é a fonte? Fonte de água viva. Jesus. João 7. Jesus diz assim, né? João capítulo 7. A Bíblia diz que no final da festa, quando estava terminando a festa, ele ficou de pé e disse: eu sou a fonte de água viva. Quem beber de mim nunca vai ter sede. Não foi a mesma coisa que ele disse para a samaritana? Olha, mulher, você está pegando água nesse poço aqui, amanhã você vai voltar e vai pegar água de novo, e depois você vai voltar e vai pegar água de novo. Mas se eu der a água para você que eu tenho, você nunca mais vai ter sede. Então eu quero. Eu quero dessa água porque eu não quero mais vir aqui ter trabalho de pegar água de novo. E Jesus falou, não, eu estou te falando de uma água viva. Que água viva é essa? É a água que eu dou. E fontes de água viva vão jorrar de você. Você não só vai ter água, mas você vai ser o quê? Fonte de água viva. A questão toda é que a gente precisa agir como fonte de água viva para os nossos filhos. Porque essa mulher, ela só teve água para dar para o filho porque ela foi até a fonte, encheu a vasilha e levou para o menino. A mãe sábia, a mãe que teme a Deus, a mãe que tem contato com Deus, com a palavra de Deus, ela vai ser uma fonte de água para o filho. Naquele momento difícil, naquele momento de aperto, naquele momento de tristeza, naquele momento de desânimo, naquele momento em que o filho está confuso, naquele momento em que o filho está com medo, naquele momento em que ele está ansioso, naquele momento em que ele está se sentindo sozinho, naquele momento que ele está no deserto, a mãe tem água e diz assim, filho, eu vou te dar um pouquinho da água da vida. Isso faz toda a diferença na vida dos nossos filhos. Isso faz toda a diferença. A Bíblia diz, no Salmo 73, verso 10, que os ímpios, eles também são fontes de água. Salmo 73, verso 10 diz assim, por isso, o seu povo, ou o povo dos ímpios, se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. O salmista está dizendo assim que os ímpios, Salmo 73 é interessante porque o salmista está olhando para a prosperidade dos ímpios, ele está dizendo assim, uau, esse homem é ímpio, ele não teme a Deus, mas olha quanta propriedade ele tem, olha quanta riqueza ele tem, olha como a vida dele vai bem. Os filhos não ficam doentes. Eles comem do bom e do melhor. Eles andam na moda. Aliás, eles não só andam na moda, eles ditam a moda. Eles são tão prósperos que todo mundo quer imitar o que eles fazem. E o salmista está dizendo, e aí quando eles falam, as pessoas, aqueles que admiram essa prosperidade do ímpio, bebe das palavras deles. Mas nós, que temos a Cristo, bebemos da fonte da vida. E aí eu volto a falar de novo, viu, Flavinha? Narrativa. Narrativa. A nossa narrativa é a narrativa de vida. É a narrativa eterna. É a narrativa de quem é a palavra que veio aqui para falar conosco. Então você, mãe, você tem sabedoria, porque você tem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, e você tem uma narrativa para dizer para o seu filho, para a sua filha, olha, é por aqui. É por aqui. Pode ser que ele não escute, mas eu posso te dizer para você, a palavra está caindo lá. Eu me lembro
que a minha mãe, a gente foi criado na igreja. A minha mãe, ela não tinha assim muitos recursos. A minha mãe estudou até a 4ª série primária, na época dela. Mas ela era uma mulher sábia. Ela aprendeu muitas coisas sozinha, ela tinha uma escola de corte e costura, ela dava aula de corte e costura. E eu lembro da minha mãe costurando. As mulheres chegavam em casa, elas tinham várias revistas de moda, de vestidos, elas escolhiam um vestido e diziam assim, dona Dirce, eu queria fazer esse vestido aqui. A minha mãe sentava, tirava as medidas, pegava aquela revista, pegava o pano, quando dali um tempo a mulher chegava, eu via ela provando o vestido igualzinho da revista. Tinha 4ª série. A minha mãe lia muito a Bíblia, e ela riscava a Bíblia. E ela fazia a gente também ler a Bíblia. Minha mãe era uma mulher de oração. Quantas vezes a gente chegava em casa de madrugada e minha mãe estava orando? A gente ia dormir assim na pontinha do pé, passava pelo quarto dela e a gente escutava a vozinha dela. Senhor, guarda, protege, cuida, livra do mal. Senhor, traz ele de paz em casa. Não tinha celular, não tinha como entrar em contato. Sabe lá onde está o seu filho? 1h da manhã, 2h da manhã. Sabe lá como ele vai chegar em casa? E eu me lembro que o meu irmão que é um pouco mais novo que eu, ele saiu da igreja. Nunca mais ele quis saber de igreja, ele está fora da igreja. Ele ainda tem um certo respeito, mas ele não segue. Está afastado. Mas eu lembro que depois que a minha mãe faleceu, a gente foi mexer nas coisas dela, e ele disse assim para mim, eu só quero uma coisa da mãe. A gente disse, o que você quer? Eu quero a Bíblia dela. Eu quero a Bíblia, porque eu quero ler o que ela lia. E até hoje ele fala comigo e diz, olha, estava lendo uma coisa aqui que a mãe grifou na Bíblia. Deixa eu te falar. Eu digo, rapaz, você não tem só que ficar lendo. Você tem que seguir isso aí. Você tem que crer nisso aí. Você tem que pedir a Deus para mudar o seu coração, para você confiar nessas palavras. Porque aquela palavra é fonte de água viva. Então, irmão, irmã, mãe, você é especial. Primeiro, porque eu quero te dizer hoje, o seu filho, ele é abençoado hoje, porque você tem aliança com Deus. Creia nisso. Se você está comprometido com Jesus, se você segue a Cristo, se você está no corpo de Cristo, vivendo o que Cristo falou, creia nisso. As suas orações, as suas preces estão sendo atendidas, estão sendo ouvidas. Quando o seu filho está longe, que você não está olhando, não está sabendo o que está acontecendo, creia nisso. Os olhos do Senhor estão lá com ele. Aonde ele estiver, Deus está olhando e está vendo o gemido, a dor, a alegria, Deus está vendo. Outra coisa, seja sempre na sua vida fonte de água viva, de inspiração. Aquilo que sair da sua boca, que seja para abençoar, para edificar, para encorajar, para ajudar o seu filho a entender a palavra de Deus. Eu diria assim que a gente tem que ter muita paciência, porque ensinar, meu irmão, não é fácil. Eu falo isso porque quanto tempo da minha vida eu levei para aprender certas coisas? E você? Minha mãe dizia assim, o dia que você for pai, você vai saber como é que é. Eu só fui saber quando eu fui ser pai mesmo. Tem coisas que a gente aprende, não é agora. Tem coisas hoje que eu digo assim, poxa, quantas vezes a minha mãe falou isso para mim e eu não levava muito a sério. Como faz falta. Agora, o que eu sei também é que pela graça de Deus, eu cheguei aonde cheguei, porque Deus foi fiel. A ela, a promessa dela e a mim também, pela sua graça e misericórdia. Então, meus irmãos, nós vivíamos no pecado, nós vivíamos na escravidão, nós agíamos de uma maneira
diferente de hoje. E eu quero dizer assim, participe, ore, ajude, seja uma pessoa que esteja cheia do Espírito, cheia da palavra, porque quando precisar, a Bíblia diz que aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está cheio o nosso coração. Amém? Seu filho, sua filha, está sendo cuidado pelo Deus. E se você ainda não viu o seu filho aqui, eu quero dizer para você o seguinte, continue orando, continue pedindo, porque é promessa de Deus para a sua vida. Você é fonte de água viva. Você está vivendo junto com aquele que criou todas as coisas e tem poder para transformar os corações.